Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Olha só, na data de ontem a gente teve aquela pegadinha, né? Simplesmente um movimento de liquidação e hoje quando a gente olha para o mercado, o Ether já está subindo, fazendo uma nova máxima referente à data de ontem. Eu vou explicar para vocês exatamente em qual fase do ciclo nós estamos e como que o jogo funciona dentro dessa fase. Porque saiba que você, como um investidor, você deve ser um estrategista e em cada momento do ciclo, você deve adotar uma estratégia diferente. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar na nossa análise de hoje. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, quando a gente analisa exatamente esse gráfico aqui, esse gráfico ele é criado por mim, tá? Exatamente, se você olhar o nome desse gráfico aqui, é os meus momentos de trading. É exatamente como que eu tomo as minhas decisões em cada fase do ciclo. Quando a gente estiver, por exemplo, abaixo dessa linha laranja aqui, vai ser uma fase onde eu estou comprando, porque a gente está dentro da fase de capitulação, onde eu estou fazendo compras mais agressivas no mercado, por exemplo. Quando a gente está ali acima da linha verde, a gente está dentro do bull market profundo. Para quem está há mais tempo no canal aqui, sabe que eu falava bastante sobre essa fase de bull market profundo. E quando a gente romper essa linha azul, a gente está dentro da nossa fase de bull run. Quando a gente romper a linha vermelha aqui em cima, a gente vai estar dentro da fase eufórica. E em cada momento do ciclo, em cada linha dessa, tá, dentro da fase de capitulação ali, a gente utiliza uma estratégia mais agressiva. Durante a fase de bull market profundo, por exemplo, a gente usa outra estratégia, um DCA, por exemplo. Dentro de uma bull run, a gente utiliza a estratégia se joga e simplesmente a gente não vende nesse momento. A gente vai começar a vender quando a gente chegar dentro da fase eufórica, que vai ser acima daquela linha vermelha. Ali em cima vai ser literalmente vendas. Literalmente se desfaça dos seus ativos, coloque o seu lucro no bolso e simplesmente tire um ano sabático. Como que nós estamos dentro da bull run? Como que nós estamos dentro dessa fase azul aqui? Dentro dessa fase, a melhor estratégia que você pode adotar aqui é o se joga. O que significa esse se joga? Cara, não acredite que a gente vai ter grandes pullbacks, por exemplo. Não acredite que você vai ver Bitcoin em $40 mil novamente. Não fique esperando isso acontecer. Se isso acontecer, vai ser uma oportunidade única que você vai ter diante da sua frente. Porque, no geral, quando a gente está subindo dentro de uma bull run, as correções, elas são rápidas e elas são pequenas, ou seja, correções de 10%, por exemplo, 20% no máximo já é a correção que a gente tem dentro da nossa bull run. A fase de bull run é uma fase que o mercado ele sobe de maneira irracional. É uma fase onde a gente tem um FOMO, Fear of Missing Out, medo de ficar fora do jogo. O que isso significa? Significa que as pessoas compram desesperadamente. Significa que nesse momento de bull run, players novatos estão entrando no jogo. E o player novato, ele não manja de análise gráfica, ele não manja de pullback, ele não manja de nada. E esses players novatos, eles estão simplesmente comprando. Olha só, nos últimos dias a gente viu que as principais corretoras, elas estão mandando mensagens para as pessoas falando que Bitcoin está na sua máxima histórica. Isso vai trazer muita gente nova para o jogo. O mercado Bitcoin, por exemplo, publicou que agora é o melhor momento para a gente poder comprar Bitcoin. Olha que absurdo, nos $69 mil é o melhor momento para a gente comprar Bitcoin. Esse momento é aquele momento que a mídia ela vai manipular as marionetes. Ela vai simplesmente pegar todos esses novatos e fazer o jogo deles comprarem nesse momento. E durante esse momento o mercado ele vai ficar irracional. Sem contar que nós estamos tendo o FOMO institucional. A aprovação do ETF ela levou muito tempo para acontecer. E eu vou mostrar para vocês que os institucionais eles estão sofrendo FOMO. Eles estão querendo entrar no jogo a qualquer custo. Beleza? Então, diante
dessa fase aqui, a melhor estratégia que você pode adotar, a estratégia que eu adoto nesse momento aqui, é exatamente a estratégia do se joga. Maior parte do meu capital já está em jogo, não compro mais Bitcoin, não compro mais Ether, compro altcoins, obviamente. Isso eu estou falando das minhas carteiras principais, minhas carteiras mais parrudas. Eu já estou posicionado, eu estou pronto para subir, beleza? Então, quando a gente olha para esse gráfico, a gente está dentro da Bull Run. Na Bull Run, a melhor estratégia que a gente pode adotar é o se jogue. Olha só, se a gente for analisar exatamente o saldo de Bitcoins ali dentro das corretoras, cara, a gente está tendo diminuição drástica no saldo das corretoras. Os ETFs estão drenando os saldos que a gente tem dentro das corretoras. Isso daqui é o saldo da Coinbase. A Coinbase é quem está fornecendo os Bitcoins para BlackRock, para Fidelity. Para Fidelity não, a Fidelity está usando outra empresa. Mas para os maiores fundos ali, cara, e a maioria está utilizando a Coinbase. A gente está vendo que a Coinbase ela está ficando sem supply. Isso daqui se chama supply squeeze. A gente não tem Bitcoin disponível para todo mundo, tá? Esse daqui é o saldo só da Coinbase, a gente consegue analisar o saldo de todas as corretoras. Se a gente analisa o saldo de todas as corretoras, a gente vai ver que na data de ontem tivemos uma grande saída de Bitcoin de dentro das corretoras. Isso daqui é um sinal de que a gente está tendo um FOMO. Por que é um sinal de que a gente está tendo um FOMO? Porque uma queda de 10% na data de ontem já fez com que as pessoas entrassem comprando e tirando seus bitcoins de dentro das corretoras, beleza? Então a gente tem uma diminuição dessa oferta, tá? Quando a gente olha para o valor net ali entre as corretoras, cara, a gente está tendo o segundo maior volume de saída de dentro das corretoras. O maior volume que nós tivemos desde a nossa formação de fundo foi exatamente no fundo do mercado. Depois disso, a gente teve ali algumas saídas, tá? Quando estava naquele frenesi de vai aprovar o ETF. E agora a gente está vendo que estamos no maior volume, desconsiderando o fundo do mercado, beleza? E se a gente olhar para a data de ontem, porque aconteceu, a BlackRock fez a sua maior compra. Eles compraram 12 mil bitcoins. Veja que 12 mil bitcoins é a maior compra que a BlackRock fez desde o dia que ela entrou no jogo. E na data de ontem a gente teve um movimento de liquidação, quedas artificiais, onde as pessoas foram sendo estopadas, jogaram o preço do Bitcoin mais para baixo, e nesse momento os novatos começaram a acreditar que a gente iria ter uma grande correção, um grande pullback, e a gente iria voltar para os 40 mil dólares. Galera, nós estamos em bull run. Você e eu já tivemos as nossas oportunidades de esperar pullback, de olhar para o mercado retraindo e simplesmente fazer as nossas compras com calma. Agora, nós não temos mais esse time, nós não temos mais esses pullbacks. Se esses pullbacks acontecerem, serão oportunidades únicas, como eu falei no começo do vídeo. Isso significa que se você for um estrategista, você não vai ficar esperando por esse pullback. Porque se é uma oportunidade única, pode ser que essa oportunidade ela não aconteça tão cedo e pode ser que você fique de fora do jogo. Então, a melhor estratégia que você adota nesse momento é o se joga, simplesmente isso, beleza? Bom, então a gente olha aqui, BlackRock ontem fez as suas maiores compras, né? Dogecoin acordou, quem simplesmente entrou nos 69 mil dólares, que são os novatos, e aí vendeu na data de ontem ali nos 60 mil dólares, e aí quando olha para hoje o mercado subindo, a BlackRock comprou exatamente o ativo desses caras, beleza? Bom, se a gente olhar para o valor negociado, né, nessa região dos 66 mil dólares, a gente tem um volume extremamente alto negociado nos 66 mil dólares. Isso significa que os 66 mil dólares ele vai ser um suporte muito forte para nós. Como a gente vai deixando esses rastros para trás, né? Quando a gente estava lá nos 15 mil dólares, nos 16 mil dólares, formação de fundo do mercado, deixamos esse rastro aqui para trás, isso se tornou o maior suporte do mercado, por isso que eu comentava com vocês que eu não acreditava em quedas abaixo dos 16 mil dólares, depois a gente sobe, novo suporte, 26 mil dólares, depois a gente sobe, novo suporte 42 mil dólares, e aí a gente tem um aqui também, ali nos 50 mil dólares, e agora nós estamos construindo um suporte nos 60 mil dólares, beleza? Ou seja, teria muita água para poder rolar, para a gente voltar lá em patamares de 40
$1.000, beleza? Eu não acredito que a gente vai ver isso tão cedo, não acredito que a gente vai ver exatamente grandes drawdowns nesse momento. O porquê? Um dos fatores, por a gente estar subindo, um dos fatores e não o único fator, é a compra dos ETFs. É exatamente a manada chegando. É exatamente os novos players chegando no jogo. Olha só, por que isso é um dos fatores? Cara, quando a gente constituiu o fundo do mercado ali, não tinha ETF, não tinha nada disso, e eu falava que nós estávamos em fundo e que a gente iria subir. Por que eu falava isso? Porque o Bitcoin, as criptos, ela funciona igual um relógio suíço. Isso significa que o ciclo, ele é preciso. Preciso no aspecto de que a gente tem a nossa capitulação, a nossa euforia, a nossa capitulação, a nossa euforia. A cada 4 anos tem o halve, depois do halve a gente tem os nossos movimentos exponenciais, a bull run, ela sempre... Cara, funciona igual um relógio suíço. E por conta disso, a gente consegue entender qual que é o jogo do mercado. Então esse é o principal fator. Agora, um dos fatores que está fazendo a gente subir nesse momento são as compras dos ETFs, que não só os ETFs, mas como que essas compras estão gerando FOMO nos investidores, fazendo com que as pessoas entrem sem pensar, fazendo com que simplesmente a gente tenha um capital fluindo para o jogo. E eu vou mostrar para vocês que a gente tem esse capital fluindo para o jogo. E isso faz com que a gente suba de uma maneira muito forte. Então a gente tem que aproveitar esses movimentos, beleza? Temos que olhar para os ETFs todos os dias para entender se eles vão continuar comprando. A partir do momento que a gente vê uma diminuição da pressão de compra desses caras, cara, aí sim a gente pode simplesmente começar a olhar para um sinal de alerta, tá? Mas enquanto a gente tiver essa pressão, a gente vai continuar subindo. Se a gente olhar ali para o número de baleias, né, que ainda tem mais de 1.000 bitcoins, é comum a gente ter um aumento dessas carteiras, né, dessas baleias no jogo durante a bull run, tá? Nós estamos em bull run e veja que depois esses caras vão distribuir muito forte lá em cima, lá na distribuição do topo do mercado. Isso daqui vai ser um péssimo sinal. A gente está vendo um aumento dessas carteiras aqui, teve uma queda, realizações no meio do caminho são normais, como a gente também teve realizações aqui no ciclo passado, são normais. Mas veja que já deu uma parada nessa realização aqui, a gente parou em 2.086 carteiras e já estamos voltando a subir. 2.101 carteiras com mais de 1.000 Bitcoin. Isso daqui são movimentos naturais, tá? E quando a gente analisa as principais carteiras do jogo, essas carteiras estão acumulando. Olha só, quanto mais escuro a bolinha aqui, mais acumulação dessas carteiras. Veja que desde o momento que a gente tem meio que o ETF vai ser aprovado, desde o marco ali que fala que, cara, tá 99% de certeza que o ETF vai ser aprovado, a gente vê que essas carteiras elas vêm acumulando pesado. Olha como no ciclo passado a gente subiu a bull run inteira com a acumulação desses caras. Isso a gente tem muitas informações diante da nossa frente que estamos subindo forte. A gente vai entrar dentro de zona eufórica? Sim, a gente vai entrar dentro de zona eufórica. A gente está tendo as pessoas comprando de maneira irracional? Sim, nós temos as pessoas comprando de maneira irracional. Só que você que está aí do outro lado, que me segue todos os dias, que está olhando minhas análises aqui todos os dias, que, cara, você já deve seguir o meu canal há 1 ano, ou quem sabe há 2 anos, você está preparado para o jogo. Então, nesse caso, se você está preparado para o jogo e você sabe que tudo isso está acontecendo, aproveite que isso está acontecendo. A euforia, essa entrada dos novatos, ela é um problema para o novato. Porque ele vai entrar acreditando que Bitcoin só se compra, não se vende, que o mercado cripto é lua. Ele não sabe o que é um bear market, ele não tem dores, ele não tem cicatrizes do mercado. Então ele só acredita em festa. E aí esse cara, ele não vai ter mentalidade suficiente para poder realizar lá na frente. Porque ele acredita que o melhor investimento da vida dele vai ser o Bitcoin, que simplesmente ele pode rodar essa parada por 10 anos. Infelizmente, algumas pessoas vão acreditar nisso. Só que se você acreditar nisso, você não entendeu o jogo das criptos. O jogo das criptos é um jogo rápido. São 2 anos de subida, 1 ano de bear market, 1 ano de formação de fundo, 2 anos de subida, 1 ano de bear market, 1 ano de formação de fundo. E diante a isso, você simplesmente compra em formação de fundo,
surfa a alta os 2 anos, vende no topo, recompra no fundo com o dobro de poder de compra que você tinha das suas vendas e através disso você vai construindo uma bola de neve. Uma bola de neve onde uma janela de 10 anos você vai ter feito milhões de reais, em vez de você simplesmente comprar e esperar 10 anos para você poder realizar lucro. Olha só, essa mentalidade de compra e vende Bitcoin daqui 10 anos é uma mentalidade de quem vem do mercado tradicional, de quem está acostumado com B3, de quem está acostumado com S&P, com Nasdaq, aonde você tem que esperar 10 anos para você ver uma multiplicação de 200%. O mercado cripto, ele funciona de uma maneira diferente, aonde a gente compra, a gente multiplica uma carteira em 10 vezes, a gente vende no topo do mercado, fica líquido simplesmente durante o bear market, volta no fundo, aquela quantidade que você vendeu lá em cima, você consegue comprar o dobro lá embaixo e multiplicar essa parada mais uma vez em 10 vezes em uma janela de 5 anos, beleza? Esse é o jogo das criptos, é um jogo diferente do mercado tradicional. E se você veio do mercado tradicional, cara, entenda que isso daqui é um alerta para você. As coisas no mercado cripto não funcionam igual funcionam no mercado tradicional. Se você quiser investir em cripto, você vai precisar vestir o chapéu de um cripto nativo. Aqui, cara, é igual idade de cachorro. Em um ano passa, sei lá quantos anos, né? E é diferente do mercado tradicional, beleza? Bom, vendo isso daqui, a gente vê que os caras ainda estão acumulando, tá? Quando a gente analisa o volume de stablecoins depois de um longo período, a gente voltou a ter volumes de transações de stablecoins. Cara, durante esse período aqui inteiro a gente não tinha transações de stablecoins. O que isso daqui significa? Essas transações de stablecoins, elas são feitas por players do mercado. Pessoas que venderam no topo, deixaram seu dinheiro ali guardado em stablecoins, não voltaram para fiat e simplesmente ficaram segurando aquelas stablecoins. Durante esse período aqui, quem movimentou o mercado foram novos players, pessoas de fora do mercado cripto. Durante esse período, quem movimentou bastante foram as pessoas do mercado cripto. E agora a gente vê, né, que com essa entrada dos ETFs, tem dinheiro vindo de fora e dinheiro também vindo das pessoas do mercado cripto. Esse gráfico aqui mostra transações acima de $1 milhão. E olha só, na data de ontem a gente teve um flush aí acontecendo, né? Movimentos de liquidação do mercado, um alto volume ali acontecendo. Se isso daqui não fosse uma bull run, isso daqui seria um péssimo sinal no price action. Mas como a gente está dentro de uma bull run, isso daqui é aceitável, porque dentro da bull run a gente sobe de maneira irracional, a gente sobe sobrecomprado. Como na fase de capitulação, a gente desce sobrevendido também, galera. Eu não sei se vocês lembram, mas na fase de capitulação, a gente tinha os indicadores apontando o fundo do mercado, apontando o estresse, o price action mostrava que a gente já tinha divergência no semanal, e mesmo assim a gente deu a última pernada de baixa. Isso é, porque naquele momento o sentimento, ele fala muito forte, e era o sentimento de pânico quando a FTX quebrou. E a gente vai vivenciar o mesmo, só que o sentimento oposto durante a bull run, onde a gente vai vivenciar a euforia, a ganância extrema, onde tudo vai estar sobrecomprado e as pessoas vão estar entrando do mesmo jeito, beleza? Quando a gente analisa aqui Ether, cara, para mim é só questão de paciência. Se você tiver paciência, você vai ver o Ether ali no seu topo histórico em breve, nos próximos dias. A gente tá falando de Ether em 40, quem dera, em $4.900. Para quem conseguiu acumular muito Ether na fase dos $1.800, $2.000 ali, cara, a gente falava demais sobre a acumulação dentro dessa região, deve estar rindo à toa, beleza? Porque essa daqui é uma das melhores teses que a gente tem para esse ciclo. $10.000 em Ether? Sim, para mim é possível. Para esse ciclo, a gente vê Ether em $10.000. E olha só, tá acontecendo um movimento bem interessante na dominância do Ether em relação ao Bitcoin.
nós estamos formando um triângulo ascendente. Isso significa que a gente fazendo o rompimento desse triângulo para cima, Ether vai ganhar valor perante ao Bitcoin. Isso significa que em seguida as altcoins vão subir muito forte. Se você conseguiu aproveitar toda essa movimentação do Bitcoin até aqui, ótimo, mas saiba que a gente tem movimentações melhores ainda para acontecer, que são as movimentações dentro das altcoins. Se você viu alguma altcoin aí subindo 400%, 800% ou até mesmo 1000%, saiba que esse é só o começo. Saiba que quando a gente tiver o capital fluindo para dentro das altcoins, essa parada vai colocar muito dinheiro no seu bolso. Olha só, é ótimo surfar o ciclo das criptos. É ótimo ver o Bitcoin valorizando. É ótimo ver o Ether valorizando. Mas nada melhor do que a gente ver uma altcoin subindo 10, 20 vezes dentro da sua carteira. Isso acontece? Sim, isso acontece durante a fase de altcoin season. Altcoin season não vai acontecer. Agora a gente precisa do Bitcoin descobrindo novos topos, a gente precisa do Ether descobrindo novos topos para que a gente tenha a nossa famosa altcoin season, beleza? Mas a gente já começa a ver que o Ether aí está querendo ganhar valor perante ao Bitcoin. Isso daqui é um sinal para nós de que tudo se repete, tudo vai se repetir da mesma maneira como se repetiu anteriormente. Não acredite que dessa vez é diferente. A única coisa que muda de ciclo para ciclo são os novatos, mas o ciclo ele continua sendo o mesmo. Bitcoin é um relógio suíço, as criptos são um relógio suíço, beleza? Bom, lembrando que se você quiser o meu acompanhamento, eu tenho uma carteira pública que já colocou R$43 mil no bolso das pessoas que estão seguindo essa carteira desde o começo. Essa carteira ela tem cerca de 16 ativos, aonde nós estamos nos preparando tanto para a Bull Run do Bitcoin, quanto para essa altcoin season, tá? Se a gente olhar aqui para alguns ativos, cara, a Rivi entregando 407% de lucro, R$ 5.380,92 em Arrive, sendo que a gente investe R$ 48 por segunda-feira em Arrive. Se você quiser seguir essa carteira, aonde eu, analista, tomo todas as decisões, eu simplesmente monto a estratégia, decido, analiso, acompanho o mercado e você copia e cola. Nada mais. Você não precisa fazer absolutamente nada, não precisa entender do mercado. Deixa que eu faça o trabalho para você. Você simplesmente copia e cola. Se você quiser ter acesso à carteira rumo ao milhão, abaixo desse vídeo na descrição tem um link que te direciona para essa página. Recomendo que você assista esse vídeo aqui, porque nesse vídeo eu te explico o que é a carteira rumo ao milhão, como que você vai copiar e colar, ao que você vai ter acesso assim que você entrar para dentro da carteira rumo ao milhão, beleza? Além disso, eu vou te entregar um suporte que não tem nenhum concorrente meu no mercado que te entregue. Além de eu te entregar todo o material para você fazer os aportes, seguir a minha carteira, eu vou te dar acesso a um grupo de alunos dentro do Telegram. Hoje nós já somos 377 pessoas, onde eu estou todos os dias conversando com a galera, tirando dúvidas. Olha só, na data de hoje, me perguntaram aqui sobre a carteira de Arrive, né? Como que a gente fazia ali o processo entre Ledger. Respondi, mandei um tutorial aqui para a galera. Explico, eu estou todos os dias da semana respondendo a dúvida dos alunos aqui. E sou eu que estou respondendo a dúvida dos alunos. Não é meu time, não é ninguém. Sou eu mesmo que estou respondendo as dúvidas dos alunos. Não tem nenhum concorrente meu no mercado que entregue esse suporte, beleza? Então, se você quiser participar, o link está na descrição. Bom, espero que você tenha gostado da nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Aperte os cintos e estamos subindo. E lembre-se, não vai ter Bitcoin para todo mundo.